Oi pessoal, vamos falar hoje sobre o assunto equação do segundo grau. Então vamos fazer uma certa introdução. Primeira coisa que a gente tem que saber é por que é a equação do segundo grau. Já estudamos também outra equação que é a equação do primeiro grau, mas por que é do primeiro grau? Quando a gente estuda polinômios, a gente também estuda o grau do polinômio. E esse grau do polinômio ele é determinado a partir do expoente maior que estiver nas incógnitas. Então, assim, pegando como base essa equação daqui, eu vou encontrar a primeira incógnita. A incógnita daqui é x. E o expoente dessa incógnita, apesar de não aparecer, é 1. Então, é a única variável que tem, é a única incógnita que tem, e o expoente dela é 1. Isso significa que essa equação é uma equação do primeiro grau. Já na segunda equação, temos dois termos com incógnita. Um está com x e o outro está com x ao quadrado. O maior expoente que a gente tem aqui é o 2, até porque quando não aparece, lembrando que é 1. Então, o maior expoente da incógnita é 2. Nesse caso aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Continuando, temos um outro exemplo aqui, também temos duas incógnitas. Temos essa do x ao quadrado e temos essa do x ao cubo. O maior expoente da incógnita é 3, então temos aqui uma equação do terceiro grau. Nós agora no ensino fundamental não vamos estudar a equação do terceiro grau, ok? Então, é por isso que a equação, quando tem esse formato, sendo que o maior expoente da incógnita é 2, ele leva o nome de equação do segundo grau. E também pelo expoente ser 2 ou quadrado, aqui é um x ao quadrado, essa equação também é chamada de equação quadrática. Lembrando que estou falando aqui da segunda equação, equação quadrática. Temos aqui algumas formas reduzidas da equação do segundo grau. Temos 4 formas, na verdade. Essas 3 primeiras, a gente fala que é a forma incompleta de uma equação do segundo grau. Por quê? Porque está faltando um dos termos. Para ela ser completa, ela tem que ter o termo com coeficiente A, o termo com coeficiente B e o termo com coeficiente C. Se ela não tem um desses termos ou mais do que um desses termos, ela é considerada incompleta. A última aqui, ela é completa. Agora perceba que o que todas elas têm em comum. Se vocês observarem, todas têm ax ao quadrado. Sem esse termo do ax ao quadrado, não existe equação do segundo grau. Então, é necessário que haja esse termo aqui do ax ao quadrado. Sem ele, não existe equação do segundo grau. Ok? Falando agora novamente de uma equação completa, e o que a gente já viu, temos o termo com coeficiente A, o termo com coeficiente B e o termo com coeficiente C. O que seria o coeficiente? É sempre números que acompanham essas letras. Quando não tem nenhum número aparecendo acompanhando a letra, ou x ao quadrado, ou x, a gente diz que o coeficiente é 1, ok? Então, bora lá. Temos aqui, ó, ax ao quadrado, bx e c. O a, que é o coeficiente que temos aqui logo no início, não importa se ele está no início, se ele está no fim, o importante é saber qual é o coeficiente a. O coeficiente a é sempre aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, toda vez que eu estiver falando do coeficiente a, é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b é sempre aquele que acompanha o x.
E o coeficiente C, ele não vai acompanhar incógnita alguma, então ele é considerado o termo independente. Como é que eu identifico o coeficiente C? Como é que eu identifico o coeficiente C? É aquele que não tem letra nenhuma, ok? Então, recapitulando, o coeficiente A acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é aquele que acompanha x, e o coeficiente C, ele não acompanha letra nenhuma, não acompanha incógnita nenhuma, ele é um termo independente. Tomando como exemplo aqui, ó, 9 menos 7x mais 3x ao quadrado. 9 menos 7x mais 3x ao quadrado. Como é que a gente faz para identificar qual é o coeficiente A, qual é o coeficiente B, qual é o coeficiente C? É só observar. O A é aquele que sempre acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha x e o C, ele não acompanha letra nenhuma. Então, observando aqui, o que acompanha o x ao quadrado é o 3. Então, o coeficiente A é 3. Observando aqui, o que acompanha o x é o menos 7. Lembrando que o sinal, quando for negativo, ele tem de ir junto. Se ele é positivo, não tem necessidade de colocar o sinal. E o coeficiente C, que não acompanha letra nenhuma, é o 9. A gente precisa saber quais são os coeficientes A, B e C, porque quando a gente for resolver uma equação utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente precisa saber o que é cada um desse coeficiente, ok? E por último, para finalizar essa aula de hoje, a gente vai montar uma equação do segundo grau, tendo os expoentes. Então, a gente vai montar uma equação do segundo grau na forma reduzida. Como eu tenho um A, tenho B e tenho C, então vai ser uma equação do segundo grau completa. Só relembrando que uma equação do segundo grau completa, ela tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, eu tenho aqui. Qual é o coeficiente, o valor de A? É esse valor que eu vou substituir aqui na equação. Qual é o valor de B? É esse valor que eu vou substituir na equação. Qual é o valor de C? É esse valor que eu vou substituir na equação. Então, montando, na verdade, uma equação do segundo grau, a partir dos coeficientes nós temos. O A é menos 4, então aqui vai ser menos 4x ao quadrado. O B é 3 positivo, então vamos ter mais 3x. E o C é o menos 7, então vamos ter aqui menos 7, igualando tudo a 0. Então, temos aqui a nossa equação do segundo grau montada. Espero que vocês tenham entendido. Resolvam as atividades.